Paz do Senhor, meus irmãos, vamos continuar agora aqui com a nossa terceira parte dessa aula. A gente viu ali que Saul, ele morreu, né, durante a batalha contra os filisteus, ele acabou se jogando sobre a sua espada, e agora então a gente tem um caminho livre para Davi, né, já tendo sido ungido por Samuel, agora assumir o reinado então de Israel. Mas existiria ainda um entrave para que Davi assumisse então esse reinado, né? Primeiramente ele foi ungido entre os seus irmãos, agora ele é ungido rei de Judá. Por que ele não assumiu então todo o reinado de Israel? Porque um homem, né, chamado Isbosete, filho de Saul, vai assumir o reinado. Na verdade, né, Davi contava com um grande general no seu exército, na verdade 3 homens. Um deles era Joabe, o outro era Abissai e o outro era Azael. Eles eram 3 irmãos e eram 3 valentes de Davi, 3 homens realmente que guerreavam por Davi. E do lado de Israel nós tínhamos um homem chamado Abner, que era o comandante do exército de Saul. E esse homem então ele coloca Isbosete, filho de Saul, para assumir o reinado, né, de forma a continuar ali a descendência de Saul. Só que esse homem ele era apenas um fantoche na mão de Abner, porque ele não tinha o apoio do povo, ele não era um homem que tinha muita credibilidade. A gente vê isso porque ele nem um guerreiro de Saul ele era, né? Na guerra contra os filisteus, Saul morre com todos os seus filhos. E onde Isbosete estava? Né? Então era um homem sem credibilidade, sem expressão, e na verdade ele virou um fantoche na mão de Abner. Né? O nome Isbosete, né, foi mudado. O nome dele na verdade é Esbaal. Quando a gente vê na cronologia lá de Crônicas, o nome dele é Esbaal, que significa filho do Senhor, e o nome dele é mudado para Isbosete, significa filho da vergonha. Então assim, olha como esse homem não tinha credibilidade. E então, de um lado, a gente vê em Judá, ali na cidade de Hebron, cidade essa foi dada por herança a Caleb, uma cidade fortificada, uma cidade muito importante na tribo de Judá. Davi é aclamado rei sobre Judá ali, e a gente tem do outro lado, ali com as demais tribos, todas as demais tribos, Efraim, Benjamim, que era a tribo de Saul, e até as regiões ali de Gileade, as tribos de Gileade, todas elas apoiam, né, Isbosete e colocam Isbosete como rei de Israel, e a gente tem então essa dualidade, né, esse reino dividido. De um lado a gente tem Davi reinando sobre Judá e Isbosete reinando sobre o restante de todo Israel. Então, começa então uma guerra entre a casa de Davi e a casa de Isbosete, né, a casa de Saul. E existe uma guerra então ali entre os homens de Joabe e os homens de Abner. E Joabe, como eu disse, ele tinha um irmão chamado Azael, e Abner acaba assassinando Azael, né, ele acaba matando Azael. E por essa morte que ele traz, né, sobre Azael, a gente vai ver ali uma rixa que vai existir entre Joabe, que é o líder do exército de Davi, e Abner, que é o líder do exército de Isbosete, né, que era o líder do exército de Saul. E em determinado momento, Isbosete começa a acusar Abner. Ele fala para Abner: como você teve a coragem de profanar o leito do meu pai Saul, se deitando com uma concubina dele, uma mulher chamada Rispa? E Abner fala: e como você me acusa disso, né? Como você me acusa de uma coisa dessa? Eu te fiz rei, eu te coloquei como rei, e por conta disso eu vou passar para o lado de Davi. Né? E ele vai lá, abandona Isbosete, passa para o lado de Davi, só que Davi dá uma condição para ele. Fala: você quer fazer parte agora do meu exército? Você quer me apoiar? Então, a forma de você passar para o meu lado traz Mical para mim. Traz a filha de Saul para mim. Porque ela é minha por direito, né? Saul prometeu ela a mim. Eu trouxe 200 prepúcios de filisteus para ter ela. E então Abner ele traz Mical, né? Tira Mical das mãos de Paltiel e fala que Paltiel foi chorando o caminho todo, e então ele dá Mical nas mãos de Davi, e esse é o acordo que eles fazem. E então ele toma, né, Mical como sua esposa definitivamente, e dessa forma Abner passa então para o lado de Davi. Mas a gente lembra, né, que Abner matou o irmão de Joabe, que é o líder do exército de Davi. E dessa forma Joabe se vinga de Abner, e ele mata Abner pela morte do seu irmão Azael. Então a gente já vê como o Joabe tem um temperamento muito forte, porque ele não pede nem conselho, ele não fala com Davi, ele simplesmente mata aquele que seria um dos guerreiros de Davi. Né? Ele mata Abner ali a espada, da mesma forma que Abner matou Azael, Joabe então mata Abner. E nesse tempo, nós tínhamos 2 capitais reais. A primeira capital que nós tínhamos pelo reinado de Isbosete era uma cidade chamada Manaim, e a outra cidade que nós tínhamos pelas mãos de Davi era a cidade de Hebron. Então nós tínhamos 2 capitais reais aí, uma vez que nós tínhamos 2 reis.
E até que um dia chega então ali à casa de Isbosete, dois homens, um chamado Baaná e outro chamado Recabe. E esses dois homens então vão até o leito de Isbosete e assassinam Isbosete, matam Isbosete, e não satisfeitos com isso, eles cortam a cabeça de Isbosete e levam até Davi, né, achando que Davi ia dar uma recompensa para eles, né? Agora o caminho está livre, Davi, agora você pode reinar, o rei está morto. Mas não, da mesma forma que ele matou o amalequita que diz ter matado Saul, ele também manda matar Baaná e manda matar Recabe por ter levantado a mão contra Isbosete. Ele fala, como é que vocês levantaram a mão contra Isbosete? Ele nunca fez nada contra vocês, foi um homem justo. Né? A gente vê como Davi era um homem misericordioso, como Davi era realmente um homem de Deus. E nesse momento, então, que Isbosete morre, Davi é proclamado rei sobre todo o Israel. E agora sim, a gente tem um reino unido. Um reino que as tribos se unem para proclamar um único rei, o rei escolhido por Deus, o rei Davi. E agora que Davi está reinando então sobre todo Israel, ele vai até uma cidade chamada Jebus e ele conquista aquela cidade, né? Lembrando que quem era habitante dessa cidade era um homem chamado Jebuseus. Ele toma essa cidade e faz daquela cidade então a capital de todo Israel, que agora se chamaria Jerusalém. Né, que ele chama de Cidade de Davi. Ela era conhecida como Fortaleza de Sião. Por que esse nome? Porque ela ficava sobre o Monte Sião. Então a cidade de Jerusalém, uma cidade fortificada, ela ficava sobre a Fortaleza de Sião. E quando Davi conquista essa cidade, ele coloca o nome daquela cidade como Cidade de Davi, que é Jerusalém. E uma estratégia que Davi usou, né, os homens daquela cidade até zombavam dos guerreiros de Davi, falando, como é que vocês vão entrar aqui? Esses muros são muito altos, não tem como vocês passarem. E realmente não tinham como passar. Mas existia uma fonte fora da cidade, fora dos muros da cidade. Né? Quando a gente vê na Bíblia, cidades fortificadas eram cidades muradas, assim como era Jericó. E o que Davi faz? Ele entra por essas fontes, ele entra pelos túneis que davam acesso à água dentro da cidade, ele entra por esses túneis, ele toma a cidade de dentro para fora. Ele derruba aquela cidade, conquista aquela cidade, e aquela cidade de Jerusalém, então, vai se tornar a capital de Israel, até hoje. E então essa cidade está sobre o Monte Sião, e é por isso que, né, é feito várias referências na Bíblia sobre o Monte Sião, que é onde Jerusalém está. E essa cidade de Jerusalém, que ficava elevada, uma cidade fortificada, ela fica no território de Benjamim, mas ela faz fronteira, né, entre a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E dessa forma, até uma forma estratégica que Davi viu, que não favorecesse, né, a casa de Benjamim, que eram aqueles descendentes de Saul, e nem favorecesse a casa de Judá, que era a sua origem. Né? Então ele escolhe uma cidade bem ali na fronteira, entre a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E dessa forma ele coloca a capital de Israel sendo Jerusalém. E de Sião, né, que vem o nome sionismo, né, o movimento sionista, é o de volta a Sião, né, que os israelitas tentaram de todas as formas voltar para o seu território. Isso aconteceu ali em meados de 1948, 1947, eles retornam à sua casa, que é o movimento sionista. E esse monte Sião, ele era cercado de 3 vales, né, os vales de Rinom, vale de Cedron e vale de Tiropeon. Esse vale de Rinom vai ficar muito conhecido depois pela adoração a Moloque, né, que era feito ali nesse vale dos filhos de Rinom. Jesus vai fazer referência a isso, simbolizando um nome chamado Geena, que faz referência ao próprio inferno. E a gente vai ver isso depois, mais para frente, vai falar isso com um pouco mais de profundidade, quando a gente vai falando do reino dividido. E esses 3 vales cercavam ali, então, o Monte Sião, onde estava a cidade de Jerusalém fortificada. E existia o abastecimento da cidade. E o único abastecimento dessa cidade era a fonte de Gion. E o que Davi faz quando ele assume o reinado dele? Ele aumenta os muros da cidade, de forma a envolver essa fonte. Porque imagina, se o povo estivesse dentro da cidade, fechasse as portas da cidade, ninguém poderia entrar. Ninguém poderia entrar na cidade. Mas o povo morreria de sede ali dentro. Então, estrategicamente, o que Davi faz? Ele alarga os muros da cidade, de forma a envolver a fonte de Gion, que estava fora dos muros, agora ela faz parte de dentro dos muros. Então, não aconteceria uma coisa que é muito conhecido lá nos tempos de Isaac, que era o entulhamento dos poços. Entulhar os poços era impedir que a água, que o abastecimento da cidade chegasse até os moradores daquela cidade. Então, quando Davi alarga esses muros, ele fornece
água para o povo, e mesmo em tempos de guerra, né? Ninguém teria acesso a essa água ali que pertencia a Jerusalém. Então, agora que Davi está estabelecido em Jerusalém, o que ele faz, né? Ele que era um adorador do Senhor, ele que era um servo do Senhor, ele vai fazer o movimento para trazer a arca de volta para Jerusalém. Lembrando que nesse tempo todo, a arca estava lá na casa de Abinadab, né, que ele deixou anos ali na casa de Abinadab, depois que ela volta ali da peregrinação pelos filisteus, que acontece toda aquela derrota ali de Dagon diante do Senhor, né, prostrado diante da arca do Senhor. E agora Davi traz então essa arca de volta. E nesse caminho acontece algo que é muito conhecido, muito curioso, e às vezes que a gente fica pensando lá no fundo do nosso coração que Deus não deveria ter feito isso, que é a morte de Uzá. Né? Davi coloca essa arca sobre os bois, sobre a carroça, e no meio do caminho esses bois começam a talvez tropeçar em pedras, e a arca vai cair no chão. E quando ela vai cair no chão, o que Uzá faz? Uzá estende a mão e toca na arca para não deixar ela cair. E no momento que ele toca na arca, ele morre. E lá no fundo do nosso coração a gente pensa assim, pô, Deus não devia ter feito isso. Mas na verdade, a arca estava 20 anos na casa de Uzá, porque Uzá era filho de Abinadab. Então será que Uzá não sabia que ele não podia tocar na arca? Ainda que Uzá fosse um levita do Senhor, ele não poderia tocar na arca, porque ele não era um levita, ele não era um sacerdote, ele era um levita merarita, ele era responsável pelo esqueleto do templo, ele não poderia tocar na arca. Era por isso que todo o utensílio do templo tinham as varas que os coatitas levavam. Os coatitas eram responsáveis por levar os utensílios a pé, eles não poderiam levar sobre carroças. E Davi, desconhecendo essa ordem, um erro de Davi, uma vez que ele era rei, ele deveria ter a cópia da lei e meditar nessa lei escrita pelo próprio punho dele e usar, por conhecer, sabendo que 20 anos que a arca estava na casa dele, ele sabia que ele não podia tocar na arca. Isso gera até uma certa dúvida, será que Uzá fez isso para preservar o povo, para todos não morrerem ali se a arca caísse no chão? A gente lembra que lá em Bet-Semes, quando a arca estava lá em Bet-Semes, os homens olharam para dentro da arca e a Bíblia diz que 50.070 homens morreram. Então será que Uzá usou de misericórdia, Será que ele usou de sabedoria em segurar a arca e não impedir que essa arca caísse no chão? Porque só olhando morreram 50.070. Será que se ela caísse não mataria até o próprio rei Davi? Mas eu creio que não. Eu creio que realmente Uzá sabia o que estava fazendo e por um reflexo ele acabou botando a mão na arca ali e acabou sendo sentenciado e acabou ferindo aquilo que a lei de Moisés falava, que não se poderia tocar na arca. Então aquele contato da arca com a mão de Uzá levou a cabo a morte de Uzá. E Davi, temeroso, com medo do que aconteceu, o que ele faz? Ele não leva então a arca direto para lá. Ele deixa a arca um tempo em outra região, ele coloca essa arca na casa de Obed-Edom, e aquela arca fica ali durante 3 meses, abençoando a casa de Obed-Edom durante todo o tempo, porque onde a presença de Deus estivesse, existiria a bênção do Senhor ali. E até que depois de 3 meses, Davi então faz tudo certo. Agora os homens vão levar a arca sobre os varais, sobre os varões ali, sobre os ombros, e a cada 6 passos ele sacrificava, e até que eles chegam a Jerusalém. E eles chegam em festa, porque a presença de Deus, lembra que quando o nome Icabote significava foi-se a glória do Senhor, a glória do Senhor estava chegando sobre a cidade de Davi, a glória do Senhor estava chegando sobre a capital de Israel, que era Jerusalém. E diante de tudo isso, meus irmãos, desde a tomada ali de Jerusalém, até a vinda da arca a Jerusalém e a morte de Uzá nesse caminho todo, nesse translado todo, é um ensinamento que a gente tem disso tudo. É que por mais duro que seja, às vezes lê a Bíblia e vê que esse homem morreu por ter colocado a mão na arca, e a gente pensa lá no fundo do nosso coração assim, Deus não tinha que ter matado ele, mas a lei do Senhor, ela não mudou. A palavra do Senhor, ela não mudou. Ainda que a gente ache que as coisas podem ser abrandadas, elas podem ser atenuadas, aliviadas, a reverência ao Senhor, ela permanece a mesma. E algo que a gente pode aprender com esses homens do passado é o quanto eles reverenciavam a presença de Deus, o quanto eles respeitavam e temiam a presença de Deus, como eles olhavam para Deus e beiravam às vezes o pavor por Deus, que nós possamos ter esse temor à palavra de Deus. É por isso que Salmos vai dizer, a tua palavra escondi, para eu não pecar contra ti. Então as coisas podem passar, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor permanece a mesma. Então que a gente se debruce, que a gente se incline sobre a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus no nosso coração, para que a gente não venha a entristecer aquele que nós mais amamos.